Bom, e a gente começa o nosso programa de hoje falando um pouquinho mais a respeito de varizes. Hoje, o Dr. Adilson Fácil entrevista o médico vascular, Dr. Luciano Rocha Mendonça. Bem, hoje no nosso quadro Dicas de Saúde, nós estamos com o Dr. Luciano Rocha Mendonça, que é médico especialista em cirurgia vascular e angiologia. E nós vamos abordar um tema que é muito frequente e é muito comum nos consultórios médicos, que é a varizes, né? Muitas pessoas sofrem desse problema e hoje nós vamos esclarecer alguns pontos aqui. Em primeiro lugar, Dr. Luciano, como nós poderíamos definir varizes? O que é varizes? Bom, é um prazer estar com vocês no programa Tempo ao Tempo e agradeço o convite para falar sobre essa doença, realmente é muito frequente, né? A doença varicosa, né, as varizes nada mais são do que dilatações das veias das pernas, né? O termo que, de definição simples, é isso. Ela é ocasionada principalmente pelos fatores hereditários, questão de ficar muito tempo em pé, muito tempo sentado, sedentarismo, excesso de peso, falta de atividade física é um fator muito importante, aquelas pessoas que ficam muito tempo na mesma posição, né, em pé ou sentadas, e que acabam culminando com essa questão que muitas vezes tem o cunho apenas estético, mas tem pacientes que têm muitas dores também nas pernas por causa das varizes. E a segunda pergunta que eu ia fazer é exatamente essa que o senhor começou a explicar. Quais são os sintomas, como que a pessoa suspeita ou desconfia que ela está com varizes? A queixa mais comum, né, da doença varicosa é a dor em peso no final do dia, nas pernas. Muitos pacientes reclamam de que acordam bem e que ao longo do dia vão começando a apresentar cansaço, queimação nas pernas, principalmente do joelho para baixo, e inchaço ao final do dia, né? Eu tiro a meia no final do dia, o tornozelo está inchado, são as principais queixas. Associadas também com o próprio achado do paciente, que ele olha, observa essas veias dilatadas na perna, né? E aí ele procura diretamente, na grande maioria das vezes, o cirurgião vascular já. As varizes, elas ocorrem somente nos membros inferiores? Pode ter outra região do corpo com varizes? As varizes primárias, que são 95% dos casos, são sempre nos membros inferiores, né? São ocasionadas por esses fatores de risco que nós já comentamos. Existem varizes, que são essas dilatações venosas, que ocorrem por outros motivos, né? Trauma, um ferimento, por exemplo, um acidente automobilístico, um ferimento por um tiro, por exemplo, que pode ocasionar a formação de fístulas, né? E acabam dilatando essas veias em outros lugares. E outras patologias também cursam com o aparecimento de varizes em outros territórios. A mais comum são as varizes primárias, que são essas dos membros inferiores. E como é feito o tratamento para a doença varicosa? As varizes, elas não somem com tratamento apenas medicamentoso, né? Quando o paciente tem um incômodo estético, geralmente a gente acaba indicando a cirurgia, que é uma das indicações do procedimento cirúrgico. Lógico que tem uma série de problemas, tem pacientes que têm feridas por causa das varizes, que têm um risco aumentado de ter tromboflebite, sangramentos, né, que a gente chama de varicorragia, e nesse caso a gente acaba indicando a cirurgia. Tem pacientes que não podem ser operados ou que não têm indicação cirúrgica porque as veias não estão tão aumentadas de tamanho ou estão muito aderidas na perna, pacientes mais idosos, com outras comorbidades, outros problemas de saúde. Então a gente acaba indicando o tratamento clínico apenas e principalmente com elastocompressão, a famosa meia elástica, né, que todo mundo tem um certo receio de usar. É um passo importantíssimo e fundamental no tratamento, em quem não opera e quem opera. Mesmo operando, precisa usar a meia, né? E as medicações comuns aí que a gente mais usa, que é a diosmina risperidina, né, que é um flebotônico, é um tipo de medicação para fortalecer, digamos assim, a parede das veias, melhorar o retorno venoso, né, diminuir o processo inflamatório perivascular, e a cirurgia nesses casos que eu falei. E que recomendações nós podemos fazer para os nossos telespectadores para prevenir ou retardar, então, o aparecimento da doença varicosa? A doença varicosa, infelizmente, se a gente pegar 8 em cada 10 pessoas, ela vai ter algum grau de varizes, né? Tem trabalhos aí recentes que mostram essa estatística. Então, tem um espectro muito grande. Tem pacientes que têm pequenos vasinhos, ou às vezes nem tem vaso, mas que tem dor e inchaço nas pernas. E tem aqueles pacientes que não têm queixas, mas que têm as veias dilatadas.
forma de prevenção é o que a gente fala na maior parte da medicina em geral, né? Manter o peso dentro dos parâmetros adequados, atividade física regular, evitar longos períodos em pé ou sentado, o uso regular da meia elástica, né? Mas infelizmente essa questão hereditária é muito importante na doença varicosa primária. Então, o número de gestações influencia, né? As pacientes que têm um número maior de gestações acabam padecendo mais com esse problema. Então são coisas que não tem muito como evitar, mas se tiver uma atividade física regular, mantiver o peso dentro de uma faixa aceitável, é o que a gente orienta os pacientes. Eu quero agradecer o nosso encontro aqui. Esperamos ter esclarecido um pouco dessa doença que é muito comum com os esclarecimentos prestados aqui pelo Dr. Luciano. Tenhamos todos uma ótima semana, sempre com muita saúde.